que Rússia e China estão num tipo de estratégia de esgotar o Ocidente, tipo, deixa eles, solta a corda para eles se enforcarem. Né? Tipo, solta. Tipo, até eu brinco aqui, parece que é a estratégia taoísta. Né? É o pensamento taoísta chinês. Que, na verdade, quando você luta contra o adversário, você não pode ser mais forte do que ele. Você tem que usar a força do adversário contra ele mesmo. Né? Às vezes me parece que a China e a Rússia, né, talvez influenciada pela China, empreendem esse tipo de estratégia. Tá? Quer dizer, deixa os Estados Unidos fazer o que eles querem fazer, porque eles estão se esgotando. Então, parece que a estratégia do Putin na Ucrânia, uma guerra de desgaste, 3 anos de uma guerra, né, onde eles poderiam aparentemente vencer facilmente, mas deixa a União Europeia se desgastar. Não sei como é que você vê isso, essa questão de guerra de desgaste, essa estratégia de Rússia e China de soltar a corda para o Ocidente se enforcar. Bem, no caso da China, isso me parece, utilizando a tua metáfora, me parece mais explícito, porque a China, você veja que nem na sua área de influência, ela é agressiva do ponto de vista militar. Não é? Ela não tem, digamos assim, um contencioso militar, embora tenha um contencioso de conflitos regionais importantes. Né? No caso da Rússia, a tolerância de Putin com a Europa, qual é o problema da Europa? É que a Europa não tem um projeto, a Europa toda é vassala dos Estados Unidos. Ela não é uma potência econômica, ela não é uma potência política, e ela não é mais, por um conjunto de razões, um ponto estratégico no domínio da hegemonia mundial. Por quê? Porque o chão da fábrica se deslocou em escala global. E porque a tecnologia militar, como a gente pode ver, tem alcances que não deixaram de dar importância para a Europa, óbvio, todo o território é muito importante, mas tiraram aquela importância crucial, por exemplo, que a Europa tinha na década de 50 e 60 ou 80. Isso me parece absolutamente claro. Então, o primeiro problema se refere à tua observação inicial. Tem uma transformação capitalista, a despeito de não gostar da... Por que eu não gosto da expressão mundialização, globalização? Porque eu falo o seguinte, olha, a globalização está aí. O capitalista vê isso como muito bom e eu vejo isso como muito ruim. Então, nós estamos falando de lados opostos de um conceito que o capitalista diz, olha, tem uma globalização aí. Sabe por quê? Porque o capitalista aqui, o comerciante de Santa Catarina, ele manda buscar um barco pós-Panamá, que é gigantesco, na China, e traz produtos de lá, que vai de cimento a drones, a pneus, a xícaras, a testes, etc., em 40 dias. Então, ele diz que é bom. E o sindicato aqui diz, realmente, a globalização está aí, mas aqui nós perdemos os empregos. Em produção, por exemplo, a indústria Hering produzia cristais Hering e produzia taças de vinho. E isso acabou quando chegou, quando chegou os cristais chineses. Isso liquidou foi assim, não terminou o primeiro round, acabou imediato. Eu sei porque eu fiz pesquisa nessa área, e era até um charme pegar uma taça com um certo defeitinho de confecção do trabalho artesanal. Mas quando chegou a taça chinesa, pô, isso acabou. Então, claro que a transformação das comunicações, que vai dos superbarcos, ou se tu vê um porto chinês, qualquer porto chinês, tem porto chinês que é o tempo de embarque e desembarque, de espera, é minúsculo. E, ademais, Wilson, é um porto gigantesco na China, ele é controlado por 3 ou 4 trabalhadores. É tudo, até os caminhões que circulam, os contêineres, é tudo por via eletrônica, com só um sistema de fiscalização para observar se estão tecnicamente perfeitos no seu funcionamento. E você sabe, acende uma luzinha vermelha, ele já sabe que tipo de problema é. Uma amarela, uma azul. Tem ali um engenheiro altamente competente cuidando de um porto. Se tu for num porto do Paranaguá, de Santos, de Itajaí, tu vai ver a diferença entre o sistema capitalista e a Idade Média. Mais ou menos essa. Claro, essa transformação, Wilson, ela permitiu, por exemplo, que um design, para usar algo que você mencionou aqui,
possa estar sendo produzido na madrugada lá na Índia e sendo mandado por uma empresa aqui em Joinville, o Polo Industrial Catarinense. Ou permite, inclusive, que um conjunto de empresas, as brasileiras, de uma maneira muito minúscula, possam se deslocar para a Tchecoslováquia, inclusive tem uma na China, uma filial na China, produzindo autopartes. Mas cada vez mais sob controle dos grandes monopólios. As grandes empresas se tornaram maiores ainda e elas possuem origem nacional. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, o Biden utilizou um sistema que era, por exemplo, e o Trump utilizou isso também no primeiro governo, se as empresas repatriam as suas plantas produtivas, elas ganham créditos tributários, que, como você sabe, nos Estados Unidos são muito elevados. Ora, a empresa faz o cálculo. Quanto vamos ganhar mantendo em Tijuana, no norte do México, uma empresa maquiladora, ou se vamos trazê-la para Boston? Se a taxa de lucro é permitida com mais intensidade em Tijuana, no norte do México, está ali do lado, só passa a fronteira, e é inferior ao desconto tributário, ela pode voltar para Boston e dar um pouquinho de emprego. Mas aí, depois da indústria maquiladora no norte do México, que se estendeu por toda aquela região, a China veio com tudo e levou o leste asiático inteiro para lá. Então, de fato, tem uma transformação técnico-produtiva muito importante que mudou a rapidez com que a circulação do capital funciona, que é muito importante, né? O tomo 2 do Capital lá de Marx, a circulação é muito rápida e a base técnica mudou violentamente. Então, agora, isso coloca para o sistema contradições mais agudas em escala global e dentro dos países. Por isso que nós estamos vendo essa corrosão da coesão popular burguesa que, de alguma forma, é por isso que o Trump diz Make America Great Again. Quer dizer, o MAGA dele, o fazer a América voltar, é uma declaração de que, na atualidade, ele já não tem condições de dar para os filhos da classe trabalhadora, branca, protestante, etc., as condições. E tampouco pode negar, e tampouco pode garantir para aqueles que buscavam os Estados Unidos como uma pátria do futuro, lá como Alexander Hamilton. Alexander Hamilton, o homem que criou o sistema de crédito, a dívida pública, o tesouro dos Estados Unidos, era um caribenho, não nasceu nos Estados Unidos nem na Inglaterra, era um caribenho. Então, tampouco pode assegurar como a pátria como é que eles chamam? Das possibilidades, das oportunidades. Isso acabou. Terra das oportunidades, Estados Unidos. Que é essa coisa da coesão que os democratas tentaram criar essa coesão com o identitarismo, com o oqueísmo, né? A ideia de uma democracia racial, aquela coisa. E agora o Trump veio com Make America Great Again, né? Mas veja, Wilson, veja que idiotice, né? O identitarismo era, em última instância, uma tese liberal, porque é a afirmação do eu supremo, tal como Elizabeth Rodinensky já caracterizou com muita precisão. Então, a minha dor é mais importante que qualquer uma. Então, se o sujeito nasceu nos Estados e é preto e mora em New Orleans, ele se sente mais oprimido que um filho de mexicano que nasceu em Los Angeles e que já tem avô estadunidense. Aí começa uma hierarquia das opressões entre um hispânico, entre um negro, e depois entre um preto, mulher, e depois entre um preto, mulher, gay, etc. E começou isso se manifestou sob uma reivindicação da legalidade da diversidade. O Hegel já diria isso claramente, isso é a enfadonha repetição do diverso. Porque, no fundo, Wilson, eu e você temos singularidades que, se festejadas, fazem eu me afastar cada vez mais da tua perspectiva e não conseguem uma unidade. Então, o Partido Democrata, ele redefiniu com Clinton o programa histórico que conferia aos sindicatos e aos trabalhadores
aquilo que ele chamava dos direitos especiais, e também para os latinos. No seu lugar, entrou essa quinquilharia ideológica de 8ª categoria, da qual eu sou inimigo de classe declarado em todas as suas modalidades, que é o identitarismo. E aquilo é alimentado pelos Estados Unidos. E o primeiro alvo do identitarismo é o ataque ao marxismo e o ataque ao conceito de classe social. Tem uns mais cretinos, e idiotas e oportunistas que descobriram que classe tem raça e gênero, que é um discursinho universitário sem sustento algum. Eu estou publicando agora, já estou anunciando aqui, aproveitar pela editora da UFSC, o livro do Jacob Russell, que é um pensador da UCLA, um professor da UCLA, muito bom, tem vários livros que é sobre a diversidade. É uma crítica devastadora dos Estados Unidos. Então, o refúgio do Partido Democrata para o identitarismo levou não só à paralisia de um governo como o Biden, que era verdadeiramente ridículo, mas como uma derrota cachapante agora. Mas veja, vamos recordar as 2 vitórias de Barack Obama. Barack Obama jamais nas suas campanhas, desde que ele derrotou um senador identitário no seu pequeno estado de origem, e nas suas 2 campanhas, ele jamais reivindicou a condição de preto. Nunca. Ele reivindicava a condição de americano. I am American. E resgatava a América como o reino das possibilidades. Kamala Harris ensaiou isso, mas já estava o carimbo na testa de ser uma identitária do Estado, já não podia mais. Entendeu? Então, quer dizer, Barack Obama tinha dado uma receita, e como ele colocou, depois das tragédias republicanas, ele veio e venceu 2 vezes, venceu consideravelmente, mas ele não era da linha identitária. Mas a linha identitária foi dominando e minando o Partido Democrata, as organizações sindicais, as organizações populares, e hoje é um lixo de exportação que chega aqui no Brasil como se fosse a última jogada da ciência e do humanismo. Quer dizer, é verdadeiramente escandaloso o que está acontecendo e merece nossa crítica meticulosa, sobretudo porque o Brasil tem uma configuração, uma formação social muito particular, completamente distinta. Eu assisti aí há 2 semanas às conferências para dar um exemplo de alguém que é considerado aqui um ícone, Wilson, que é a Angela Davis. Angela Davis. E ela está indo nas universidades falando da abolição, de abolition, e estão discutindo lá os temas, que é um resíduo, é um beco onde eles se meteram, porque eles já não têm mais audiência, percebe? Eles não conseguem carregar a maior parte dos latino-americanos, que é uma força gigantesca, não conseguem coesionar os pretos, que é 10% da população, um pouquinho menos, e porque uma grande parte dos pretos já estão integrados ao sistema. E não consegue, naturalmente, transcender para uma solidariedade de classe que envolveria os trabalhadores. Então, eu, quando vi uma das últimas, na primeira manifestação de Trump, divulgando as tarifas que estava impondo ao mundo, quem estava com ele lá? Um metalúrgico da indústria automobilística de Detroit, a classe operária, um brancão, que estava lá, operário, dizendo: você é meu presidente. Quer dizer, o identitarismo não consegue transcender. Ele é muito útil como produto ideológico dos Estados Unidos, do imperialismo, muito útil para a decadência universitária e muito útil pelo fato de que nos Estados Unidos tem um anti-intelectualismo de larga tradição. E o identitarismo ele tem uma vocação anti-intelectual muito profunda, porque ele reduz a política a um argumento moral. Por exemplo, se você for um crítico das cotas, haverá sempre um desavisado que te chame de racista. Uhum. Mas você pode ser radicalmente contra as cotas e ser um antirracista completo. Percebe? Os grandes marxistas estadunidenses, né, que eu li com muito cuidado, né? Harris Jr., o Harold Cruz, todos eles são magníficos, dos anos 20, dos anos 30. E eu divulgo aqui, mas aqui ninguém lê. Então, qual é o problema? Eles já mataram a charada dessa ideologia lá nos anos 30 e nos anos 20.
Eles liquidaram essa parada, analisaram o Hahnemann muito profundamente, e os seus livros estão aí, né? Mas não estão traduzidos ao português. Então, aqui os convites das fundações do Partido Democrata, inclusive do Departamento do Estado, levando deputados, lideranças de supostos movimentos e gente que é candidata a qualquer coisa para os Estados Unidos em períodos de curta duração ou mesmo de longa, cursos de 3 meses, de 1 mês, de 6 meses, de 1 ano, via universidades, fundações como a Ford, a Rockefeller, etc., ele é uma profusão muito grande. Convites para participar, para aparecer lá durante 1 ano, dando aula numa cátedra latino-americana ou mesmo num centro de estudos, né? Se eu quisesse ir para os Estados Unidos, eles me convidariam de imediato, mas inclusive para falar mal do imperialismo, mas o que seria eu lá? Inútil. Aqui eu sou muito mais útil, porque aqui nós temos que criar uma consciência anti-imperialista e uma perspectiva de mudança socialista, revolucionária, que é absolutamente indispensável. Então, essa é a situação estadunidense.